Ela é criadora de conteúdos para diferentes formatos: rádio, TV, sites, revistas, podcasts, redes sociais e vídeos institucionais. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006, é especializada em economia pela FIP e tem curso de locutora e noticiarista de TV pelo Senac São Paulo. Já atuou como produtora, repórter, editora, roteirista e apresentadora em veículos como Rádio Record, TV Gazeta, Canal Futura e Jornal Estado de São Paulo. Suas áreas de atuação incluem esportes, educação, economia, saúde, gastronomia e meio ambiente. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Juliana Carreiro. Juliana Carreiro, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, Vanderlei. Quantos anos depois? 20 anos de formada, mas que eu saí da TV Mackenzie tem 12. É que você foi estagiária. Eu segui aqui, Fui estagiária aqui por 2 anos, até me formar. Depois voltei 3 anos depois para trabalhar no Canal Futura. O Canal Futura fica no Rio de Janeiro, então eles fizeram uma parceria com a TV Mackenzie e a nossa equipe ficava aqui dentro da TV, o que para mim foi ótimo, porque é um ambiente muito legal para se trabalhar. Eu tinha muitos amigos aqui, tenho até hoje, e aí fiquei até 2014. E é um período que não tinha redes sociais, né? Então Não. era TV a cabo. Era TV a cabo, exatamente. A gente ficava na TV a cabo. Como é que você escolheu jornalismo? Eu sabia que eu seria de humanas, né? A gente sabe que tem mais facilidade para escrever do que para fazer conta, isso a gente já tem uma ideia. Quando eu fui fazer o primeiro ano do ensino médio, eu já tinha que escolher, porque eu fiz no objetivo, a gente já separava humanas, exatas ou biológicas. Dentro de humanas, eu pensei em direito, eu pensei em publicidade, eu pensava em jornalismo, mas eu sempre ouvia a rádio com meu pai quando era criança, né? No carro, em casa, ele sempre ouvia rádio de notícia. E eu já ficava brincando com a voz, já ficava imitando a maneira como eles falavam, a entonação, já gostava disso. Fazia programas de rádio brincando quando era criança. E eu tinha um espírito de justiceira, inconformada, sabe? Que queria mudar o mundo. Pela publicidade achei que não seria. E eu acho que o jornalismo até hoje ele é uma boa ferramenta para quem quer mudar o mundo. Então foi mais por aí. E você já conhecia o Mackenzie? Não conhecia, sabia do nome, sabia da reputação. Nunca tinha vindo até aqui. Só vim para o vestibular mesmo. O que mudou de lá para cá? São 20 anos de formada. Muita coisa, né? Eu acho que o jornalismo foi o que mais se transformou, assim. É uma das áreas que mais se transformou nesses últimos 20 anos. E eu confesso que eu me sinto desatualizada muitas vezes. Em 2022, eu fui fazer um curso de redes sociais para jornalistas. Porque eu não nasci nessa era, eu não tenho intimidade, eu achei que eu precisaria de uma formação, assim, fazer um curso. Fazem 4 anos. E eu acho que eu já estou desatualizada de novo, porque, enfim, não trabalhei com isso, pretendo fazer mais cursos. Você sempre foi da área de audiovisual, Juliana? Porque aqui você começou como estagiária na área de audiovisual. Você já entrou na faculdade com essa intenção ou foi naturalmente? Eu entrei querendo fazer rádio. E aí gostei muito das aulas de rádio, como também gostei das aulas de TV, das aulas de jornalismo impresso, enfim. Você era mais na parte prática? Gostava da prática, Gostava muito da prática, gosto até hoje. E aí depois você pintou aqui estágio. Aí aprendi muito aqui no estágio, foram 2 anos de muita aprendizagem. Eu já cheguei fazendo apresentação, que era uma coisa que assim, eu morria de vergonha. Eu não tirava foto, eu me via, era um sofrimento, eu queria ficar escondida no rádio, mas já me colocaram para apresentar. Foi um grande desafio, mas eu fui seguindo e assim, nesses 2 anos eu fiz de tudo na TV, né? Então, desde produção até reportagem, edição de imagem, que era super novo. Eu pegava um Final Cut num Mac com uma tela gigante. Nossa, para mim era o máximo, eu adorava. E era um período de crescimento, por causa da TV universitária, né? Com certeza. A gente tinha um quadro aqui que era o Acontece, não sei se ainda tem. Mas a gente fazia a cobertura dos eventos que aconteciam no Mackenzie. Toda semana tem evento no Mackenzie, para quem não sabe. Toda semana a gente fazia. E aí, o estagiário, ele fazia tudo. Ele fazia a produção, a reportagem, a edição de texto, a edição de imagem e a locução. Então, foram muitos anos fazendo isso, eu saí sabendo fazer, né? Fora o estágio, como é que foram os seus 4 anos aqui? Você acha que teve alguma coisa que te ajudou? Se é que te ajudou, como é que foi a tua formação? Tudo me ajudou, né?
A parte teórica, eu lembro que eu não imaginava que existia, por exemplo, uma aula de semiótica. Eu tive semiótica com a Malena Contreira, que é uma grande especialista da área. E eu amei. Assim, mudou minha visão de mundo até hoje. E principalmente como eu vejo a comunicação, enfim. E eu pensei até em me especializar, em fazer um mestrado, e seguir a área acadêmica. Eu gostei muito mesmo. Eu gostei muito de economia, diferentemente de grande parte da minha turma, eu gostava das aulas de economia. Ficava muita gente de DP. Ficava muita gente de DP, e tanto que eu fui fazer uma pós em economia. Né? E o meu primeiro trabalho, depois de formada, foi fazendo o telejornal da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Então, eu entrevistava muito político, falava muito sobre impostos, cobria muita feira de diferentes setores. Então, o que eu aprendi me ajudou bastante também. Até hoje, eu acho que os jovens, eles ficam com receio de atuar em economia, exatamente porque pensam nos números, né? E me parece que é uma área bastante, de bastante abrangência, né, para o mercado de jornalista. Com certeza. Eu acabei não me aprofundando, né, apesar de ter feito a pós e ter trabalhado na Federação do Comércio. Na minha carreira, eu não me deparei tanto com os trabalhos nessa área de economia, mas gosto muito. E apesar dos números, ela é uma área de humanas, né, Vanderlei? Porque se a gente pensa que humanas vai tratar do ser humano... é economia, na realidade. As pessoas pensam que é matemática, né? Mas fala muito do nosso dia a dia, né? Você falou dessa questão desse tempo todo, né, que são 4 anos, são quase 20 anos que se passaram, tal. Você acredita ainda, e o jornalismo mudou muito, que ainda é importante a formação acadêmica para um comunicador? Eu acho que hoje mais do que nunca, porque eu vejo a verdade, se é que tem uma verdade, a gente aprende isso, mas eu acho que os fatos estão muito ameaçados, né? E na faculdade a gente aprende que o que a gente fala tem muita relevância, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com a informação que a gente vai divulgar. Então, a gente aprende a ir atrás de boas fontes, de fontes seguras, olhar os dados, checar os fatos, escolher boas fontes, entender o contexto daquele dado, a quem interessa que ele seja divulgado ou não, como é que é melhor dele ser divulgado, como ele vai ser melhor compreendido por quem está lendo, ouvindo, assistindo. E acho que o peso da responsabilidade é na faculdade que a gente aprende, apesar da gente já ter uma noção, né? E eu acho que todo mundo tem que saber o peso da responsabilidade de se colocar uma informação para jogo, assim. Certamente, naquela época, quando vocês entravam, tinha assim, vou fazer jornalismo impresso, vou fazer rádio, vou fazer televisão, fazer internet, vou fazer revista. E aí entra, a rede social não tinha ainda, Não. Acho que vai surgir depois, um pouquinho depois. depois. No meu celular não tinha nem internet na faculdade. O celular se usava para falar. Para falar. Para falar. Você acha que a rede social, ela ajudou a comunicação no sentido de, você falou em verdade, a gente tem a questão das fake news agora. Como é que você vê o uso das redes sociais na comunicação? Eu acho que tem o bom uso e o mau uso, né? Eu sou mãe de um pré-adolescente. Então, o que eu consumo nas minhas redes sociais? O que o meu algoritmo me manda? Pediatra, ebiatra, psicólogo, pedagogo. Eu tenho acesso a informações de muita qualidade, de fontes fidedignas. Rapidamente, numa frequência que meus pais não tinham. Eles iam conversar com o pediatra no consultório, uma vez a cada não sei quantos meses. Eles talvez nunca tenham conversado com um psicólogo a respeito da minha educação ou com um pedagogo. Então, para esse tipo de conteúdo, eu acho muito válido. Eu entrevistei alguns anos atrás uma advogada trabalhista. Ela tinha vídeos com milhões de views no TikTok. E ela falava sobre direito trabalhista. Então, ela passava essas informações de muita qualidade e de muita relevância para uma camada da população que talvez nunca tivesse acesso a essas informações e que vai fazer toda a diferença para eles, né? Eu acho também que o jornalista pode ter um papel importante aí. Se você tem um médico que sabe muito bem na teoria e não consegue se comunicar, o jornalista pode trabalhar com ele para fazer essa ponte. Eu tive um blog durante 10 anos no Estadão falando sobre alimentação saudável. Eu não sou nutricionista,
Mas eu passei 10 anos conversando com nutricionistas e traduzindo a informação para um grande público. E eu acho que o jornalista tem esse papel. Desde que ele esteja com uma fonte embasada, ele pode trabalhar nisso, fazendo essa ponte. Ele é um ótimo profissional para fazer isso. O que eu não gosto é quando as pessoas que não têm informação, que não têm base teórica nenhuma, saem falando qualquer coisa de qualquer forma e influenciando milhões de pessoas, sem critério, sem responsabilidade, sem base concreta, né? Que é, muitas vezes, o influenciador. Exatamente. Tá? Essa figura, você acha que ela ajuda nesse sentido de espalhar mais rapidamente os fatos, ela prejudica o jornalismo? A gente tem jornalistas influenciadores também, como é que você vê o papel dele? O jornalista influenciador eu acho válido porque ele tem toda a base de jornalista e provavelmente ele não vai passar uma informação adiante se não tiver uma base real por trás, né? E esses profissionais das respectivas áreas que também são influenciadores daquelas áreas, como os que eu falei, eu acho ótimo, né? Quanto mais a gente divulgar boas informações, melhor. Até para as pessoas se armarem e terem mais crivo para quando elas encontrarem uma fake news, por exemplo, elas terem, por exemplo, um médico para recorrer e checar aquela fake news, né? Mas eu acho que é lamentável quando a gente vê pessoas colocando a cara para falar uma mentira, enfim. Nesse sentido, Juliana, a gente sempre, a primeira coisa que a gente ensina, agora menos nesse sentido de que o jornalista é o gatekeeper, né? Aquele porteiro da notícia. Você acha que a sociedade ainda o vê dessa maneira? Ele tem essa relevância? Para uma boa parcela da população, sim. Eu acho que sim. E tem que ter cada vez mais, e a gente não pode desistir disso, né? Pelo contrário, principalmente em ano de eleição, a gente tem que cada vez mais pedir para que as pessoas chequem as informações que chegam até elas por meio de uma fonte segura. O que é uma fonte segura? É um portal de notícias, é um jornal, é um canal de notícias, uma rádio, enfim, essas são as fontes seguras, né? Você acredita que conseguiu passar pelas várias fases do jornalismo pós-faculdade? Que você trabalhou em rádio, trabalhou em televisão, trabalhou no impresso. Fala um pouquinho da sua carreira. Não foi nada planejada, né? O jornalismo é uma área bem instável. É muito difícil você criar uma linha e seguir, né? A gente vai indo meio com o que aparece, assim. Então, comigo foi assim. Depois de formada, eu fui fazer o telejornal, então, da Federação do Comércio e trabalhava com essa área, né? Fazia muita feira dos diferentes setores, falava de economia. Saí de lá, fui para a Rádio Record falar de futebol. Eu entendia de futebol? Não. Mas foi o trabalho que apareceu e eu fui entender. Eu fui estudar e quando me vi, eu estava no campo, passando informações de jogo para Dirceu Marchioli, que está aí até hoje, Juarez Soares. Grandes nomes, aprendi muito com eles, né? Adorei trabalhar com futebol. E aí, saí do futebol, vim parar no canal Futura. Aí gostei mais ainda, né? Então, que é totalmente diferente. Totalmente diferente, televisão. E muitos anos, foram quase 10 anos entre trabalho fixo e freelancer, falando sobre educação, terceiro setor, trabalho, né? Mundo do trabalho. Eu amava, porque o Futuro é um canal que transmite boas notícias. A gente precisa muito disso hoje em dia, né? Então, como eu fiquei 5 anos como repórter do Jornal Diário, foram 5 anos conhecendo projetos sociais que funcionavam. Foram 5 anos indo a escolas públicas com projetos pedagógicos que funcionavam. Então, era um olhar para o mundo que eu gostaria de ter até hoje. Gostaria de poder seguir dando boas notícias até hoje. E para mim foi muito rico. Depois, eu fui fazer freelancers, então cobertura de eventos, para banco, enfim. Fui parar numa agência de marketing, então fazia conteúdo para redes sociais, texto para newsletter, texto para LinkedIn, para blog, né? Na pandemia, eu fiquei em casa, porque eu tinha um filho pequeno, eu escolhi ficar em casa. E eu trabalhava muito com evento naquela época, não tinha mais evento físico. Eu fui estudar podcast, porque
é um trabalho que você podia fazer online, né? Então, eu fui fazer curso de edição de áudio. Que é o período que cresce o podcast, né? Sim, 5 exatamente anos por atrás, isso. 6 anos atrás. Todo mundo foi fazer podcast, foi fazer live, né? Então, eu fui estudar edição de áudio, roteiro, produção, e aí comecei a trabalhar com podcasts institucionais, aí fazia roteiro, fazia edição, fazia locução. E dentro dessa área também tem várias áreas, né? Eu roteirizei uma série de energias naturais, energias renováveis para um centro de pesquisas, foi muito legal. Enfim, a gente vai aprendendo muitas coisas diferentes. O jornalista não generalista é assim, ele sabe um pouquinho de cada área, mas eu gosto disso. Você falou da Record, né, desse período, imagina, e você era bem jovem nesse período, né, trabalhando com grandes nomes do jornalismo, mas grandes nomes que não estavam acostumados ainda a trabalhar com mulher. Hoje é mais frequente e mesmo assim ainda a gente ouve falar de uma certa discriminação com a mulher na área esportiva. De forma geral, você acha que o jornalismo é inclusivo, já está inclusivo? Como é que você analisa isso? De lá para cá melhorou muito, né? Eu acho que, nossa, aumentou demais a quantidade de mulheres que eu vejo trabalhando com esporte, né? Na Rádio Record, eu era a única repórter e tinha uma produtora, que hoje é muito amiga minha, né? 2 Julianas. E eu ia nos treinos para fazer, eu ia na sala de imprensa, só tinha homem. Eu não via mulheres. Hoje em dia tem muitas mulheres, né? Narradoras, que eu acho muito legal, comentaristas. Eu acho que a reação do público ainda não é tão boa. A reação da torcida ainda, né? Quando a gente vê bandeirinha, árbitra, a reação do público ainda não é boa. O público ainda precisa ser melhor formado, né? Para ter uma melhor aceitação. Ouvir um comentário de uma comentarista mulher e não ficar rebatendo por ela ser mulher, né? Você discordar de um comentarista é normal, o problema é quando o gênero é utilizado, né, para se contestar, enfim, o que foi dito. Mas, de forma geral, eu acho que está melhorando bastante, sim. Você acredita que conseguiu cumprir aquilo que você pensava na faculdade, de certa maneira, como jornalista? Eu acho que sim, mas acho que ainda tem muito a trabalhar, né? Tem muita coisa que eu quero fazer ainda, mas sim, rapidamente eu consegui uns trabalhos muito legais, tive experiências muito interessantes, acho que foi além do que eu imaginava. Se você encontrasse aquela Juliana de 18 anos querendo fazer jornalismo, você daria algum conselho para ela? Coragem, né? Coragem. Força, persistência, porque não é fácil. Não é uma carreira previsível, não é uma carreira tranquila, mas primeiro que na faculdade você vai aprender muito, vão ser anos muito leves e divertidos, vai fazer amizades para a vida e no mercado de trabalho também. Vai fazer muitos amigos, vai ter muitas experiências diferentes, muitas histórias para contar, então eu acho que vale a pena. Faria de novo. Ju, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado. E bom também saber que a gente de alguma maneira ajudou na sua formação, em especial porque depois da faculdade você continua aqui ainda, né? Nessa parceria com a TV Mackenzie. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço.